Sejam bem-vindos ao nosso mais um Dreamcast, isso mesmo. Para vocês que estavam morrendo de saudade, nós estamos aqui de volta num episódio incrível e mais que especial. E hoje nós vamos falar de um assunto que tem percorrido aí na internet, as pessoas têm buscado muito, que é sobre o acolhimento emocional. Nós precisamos tirar esse tempo para a gente cuidar também das nossas emoções. E hoje eu estou aqui com uma pessoa maravilhosa, ela, que é mãe, que é esposa, mas também que é uma profissional no rumo na área da emoção, né? Eu vou deixar ela se apresentar, minha querida amiga doutora Gisele. É um prazer. Seja muito bem-vinda. Estar aqui com você nesse projeto maravilhoso, né, que o Senhor tem colocado nas suas mãos, tem confiado a você na sua casa. Amém. E é com grande alegria, né, que eu venho compartilhar um pouquinho do conhecimento que o Senhor tem me dado nessa área da saúde mental, né, para pastores, líderes, conselheiros, cristãos. E tem sido bênção. E vamos falar sobre isso. Amém. Gente, eu estou muito feliz porque a gente tem vivido num tempo, né, numa estação, onde tem falado muito das emoções. E, pastora, eu sei que você é pastora, você é mãe, casada, tem 2 filhas, mas também exerce na área da psicologia. O que você pode me dizer para os dias de hoje? Será que isso, essa doença emocional, esse burnout na nossa saúde mental, ela já vinha ocorrendo quando os nossos pais, há 30 anos atrás, há 40 anos atrás, ela só veio revelar agora na questão da ansiedade, do excesso, da falta de cuidado? Ou você acha que é literalmente uma crise emocional para esse tempo e se a gente não tiver esse acolhimento emocional, a tendência é piorar tanto para líderes, pastores, ovelhas, pessoas que ainda não conhecem Jesus, cristão? O que a senhora me diz sobre isso? Na verdade, assim, a saúde mental, ela diz respeito ao ser humano, aquilo que é humano, né? Sim. E nós precisamos entender, em primeiro lugar, que foi Deus que nos criou dessa forma, corpo, alma e espírito. Ele nos fez humanos, né? E durante muitos anos, nós, como cristãos, a igreja, de uma forma geral, a gente vem negligenciando esse lugar da humanidade mesmo, né? A gente super espiritualiza tanta coisa e deixa ali o corpo e a alma de lado, né? E isso vem acontecendo ao longo da história da igreja. Mas, assim, de uns tempos para cá, eu digo aí, talvez de 20 anos, 15 anos para cá, né? Talvez até menos. Tem se falado mais sobre essa área da saúde mental na igreja, pela demanda que a gente tem tido, né? Claro que essa demanda sempre existiu, como eu estou te falando, ela é uma demanda do ser humano, do humano, né? E nós precisamos entender que o humano também é divino. O corpo é divino, a alma é divina, assim como o espírito é divino. Tudo é divino, né? Nós somos divinos, porque foi o Senhor que nos criou. E Ele que nos fez dessa forma. Ele que colocou em nós essas composições, né? E nós precisamos levar o todo, a nossa integralidade, né, em consideração. Mas, infelizmente, como você disse, né, durante muito tempo, durante muitos anos, a igreja fugiu de falar sobre isso. A igreja sempre, assim, ela levava aquilo que era condizente à área da saúde mental para o espiritual. Então, por exemplo, a pessoa estava ali com sintomas de depressão, vamos orar por ela. Entendi. A pessoa estava ali tendo uma crise de pânico, é demônio, vamos orar por ela, né? Entendi. E graças a Deus, assim, Deus ele tem trazido essa consciência para nós, enquanto cristãos, que nós precisamos, sim, levar em consideração tanto o corpo quanto a alma, assim como o nosso espírito. E a gente já tem feito isso, né? Uau! E como que foi essa introdução? Eu sou muito novinha na fé, né? Eu me batizei em 2007, então eu tenho aí meus 17 anos de nova convertida. Mas como você falou, antigamente a gente orava e expulsava, né, os demônios. E é tão interessante que no mundo que a gente está vivendo, quando há realmente um demônio sobre aquela pessoa, aquele demônio ele tem que sair em nome de Jesus. Mas como a gente quebra o orgulho? O orgulho eu tenho visto e eu tenho estudado e eu tenho atribuído isso na minha vida, trazendo muita consciência, muita humildade, muita verdade, que o orgulho ele só quebra com a palavra de Deus.
ele só quebra com conhecimento. E é como você falou, talvez naquela época as pessoas eram muito orgulhosas a ponto de não trazer a psicologia, eu não digo para dentro da igreja, mas para sua vida pessoal. Então, assim, se você tem um problema cardíaco, você vai num cardiologista. Se você tem um problema... Eu falo muito isso, inclusive. Né? Se você tem um problema, a sua criança tem um problema, você leva no pediatra. Se você tem um problema espiritual, sim, você tem o seu pastor. Mas para onde você vai quando você tem um problema psíquico, ou quando você tem um burnout, ou às vezes bipolaridade? Para onde você vai? Você pode me explicar isso? Então, como você disse no comecinho, né, quando você começou a falar, essa questão, por exemplo, que você traz do nosso orgulho, porque eu falo que é nosso, porque eu também já estive nesse lugar. Sim. Antes de buscar o conhecimento na área da psicologia, eu como líder, eu como conselheira, eu já acolhia pessoas, então eu fiz muito isso. Sim. E eu busquei o conhecimento, assim, primeiro eu busquei a teologia, primeiro eu fui desenvolvida ministerialmente primeiro, para depois me atentar que aquilo que eu tinha, não desprezando a suficiência bíblica, porque... Eu tenho muito esse cuidado, assim, de levar muito em consideração e sempre à frente de todo o meu conhecimento, de todo o conhecimento que eu adquiri na ciência, né? Nunca menosprezar a suficiência bíblica. A Bíblia, ela é suficiente. Mas como você mesma disse, né? Assim como existe o cardiologista, assim, por exemplo, existe o médico infantil, que é o pediatra, o ginecologista, para as demandas do nosso físico, para as demandas da nossa humanidade, assim também existe, sim, a ciência da saúde mental para as demandas da nossa alma, para as demandas da nossa saúde mental. Sim. Agora, uma coisa que eu quero deixar aqui, né, uma observação, e que a gente precisa ter muito cuidado, e a gente mesmo, como cristãos, como líderes cristãos, nós precisamos fazer essa autoanálise, porque inconscientemente, o que nós fazemos? Aquilo que nós não temos conhecimento, aquilo que nós não dominamos, nós demonizamos. Uau, isso é muito então, forte. Por exemplo, eu não tenho esse conhecimento nessa área, então eu começo a automaticamente demonizar aquela área. Por quê? Porque eu não tenho conhecimento. Então, quando Deus, ele me conduziu, né? Porque eu falo que foi o Senhor mesmo que me conduziu a estudar, a buscar essas ferramentas. Eu falo para você, Larissa, que hoje a psicologia, para mim, ela funciona como ferramenta. Sim. Eu não fiz psicologia para abrir um consultório, né, para ser uma profissional da área da saúde mental. Sim. Mas quando eu busquei a psicologia, eu busquei para o ministério. Eu busquei porque eu me deparei assim, diante de algumas demandas que me eram apresentadas, que muitas vezes eu não sabia como lidar com aquilo de uma forma humana. Sim. Entende? Sim. Eu entendia que eu precisava me aprofundar naquilo. Sim. E foi quando o Espírito Santo, ele me conduziu a esse caminho. Eu conheci meu marido, né? E eu caminhei durante muitos anos sozinha no ministério. E quando Deus me apresentou meu marido, ele era totalmente assim, igreja local, né? Mas ele era professor em universidade. Ele era professor de pós-graduação, né? Ele é biomédico por profissão. Então, ele foi usado por Deus para despertar em mim, né? Ainda mais, né? A vontade de buscar mesmo o conhecimento científico. E ele dava aula numa faculdade lá no Brasil. E ele falou para mim, não, você tem direito a fazer uma faculdade. Eu falei, uau, vamos fazer uma faculdade. Que bem. E foi quando eu comecei a estudar psicologia. Esse incentivo do marido, gente, vamos abrir um parênteses, porque às vezes as mulheres são muito influenciadoras. E a gente precisa abrir um parênteses para os maridos que vão estar assistindo aqui esse podcast. Maridos, incentivem mais as suas mulheres a buscarem conhecimento. Incentivem mais as mulheres. Se você vê um chamado na vida dela, algo de especial, que você possa ser aquela pessoa que vai dar suporte, tanto financeiramente como emocional, porque a gente sabe que as mulheres elas têm mais deveres com o lar, com os filhos, estudar profissionalmente. E às vezes tem uma pessoa do seu lado que olha para você, eu reconheço o potencial que tem em você, eu sei o dom que você carrega, e isso vai atribuir para o reino de Deus. Isso é muito importante. Então, eu quero deixar essa dica para os maridos que vão estar assistindo. Prossiga, pastor. É
fundamental, gente. Assim, esse apoio é muito importante para nós, né? E como você mesma falou, Sim. ele identificou em mim e ele entendeu assim. Eu já tinha eu tinha essa vontade já, né? Eu tinha eu gritava essa demanda, mas devido a minha demanda ministerial também na época, antes de eu conhecer ele, isso era impossível para mim. E foi quando assim Deus conduziu todas as coisas. Então, Lari, hoje para mim essa área, né, da ciência dentro da saúde mental, para mim, ela funciona exatamente como ferramenta. Sim. Hoje, os meus atendimentos, eles envolvem, assim, praticamente 90% deles são pastores, líderes locais, pessoas que acolhem outras pessoas, conselheiros na igreja Sim. local, que Deus tem me dado, assim, a oportunidade de ajudar, de encaminhar essas pessoas e acima de qualquer coisa, acolher. Sim. Porque, como você mesma falou, né, nós somos humanos e nós temos essa demanda. Sim. Independente se nós vamos reconhecer isso ou não, Sim. é a mesma coisa. Eu tenho uma doença no coração, por exemplo. Eu posso não ir no médico tratar ela. Sim. Mas não é porque eu não vou e eu não entendo que eu tenho uma demanda que ela vai deixar de existir. Sim. Assim como as demandas da nossa alma, das nossas emoções. Você acha que as pessoas não buscam ajuda de um profissional porque elas têm medo ou por orgulho? Porque, como você disse, assim, você cuida de muitos pastores e, assim, eu sou muito nova, né, na fé, mas, assim, a gente vê muitos casos, né, principalmente em cima dos altares. Então, hoje em dia, a gente está vendo... Eu não sei antigamente, 20 anos atrás, como era isso, mais de 15 anos para trás, a gente tem se assustado com grandes calamidades como abuso, idolatria, o adultério Sempre em cima... existiu, tá? Tá, sempre existiu? Sempre existiu. O adultério, às vezes, assim, a gente vê uma pessoa, e eu sei que existe um propósito de Deus para a vida dos pastores, para os mestres, para os apóstolos, para os bispos, mas às vezes eu fico pensando assim, cara, a gente ali como pastor, cuidando daquelas pessoas, mas será que eles param para cuidar deles, da saúde deles, do casamento, dos filhos? E a gente vê, cada dia que passa, você vê líderes com os filhos fora do caminho do Senhor, não vivendo uma vida integralmente, assim, verdadeiramente para o Senhor. E aí você pergunta, cara, será que essas pessoas que têm pregado a palavra de Deus, ela literalmente tem vivido dentro do seu lar? Né? Então, assim, a gente vê isso, cada dia está crescendo mais e mais. Então, aquela figura que ela está ali como pastor, como líder, com uma posição... É lógico que isso não atribui para todos, infelizmente, às vezes a maioria acaba pagando o preço pela minoria, mas você começa a ver a família daquele pastor. Tem algo de errado. Ele não para poder sentar à mesa com a esposa, dar honra para a esposa. Muitas vezes vive num abuso, colocam máscaras, né? Porque hoje, como é que fala? A tendência do filtro tá na moda. A gente acaba não se revelando quem a gente é. Quando você vai olhar, você acha que a irmãzinha estava com 50 quilos, ela estava, na verdade, com 100. Então, isso é uma busca da perfeição. Eu não posso me revelar quem eu sou, porque senão eu vou perder as minhas ovelhas, eu vou perder meus seguidores. A gente tá vivendo essa geração de busca pela perfeição, então eu não posso ser quem eu sou. Fala um pouquinho sobre isso, pastor. Então, vou falar um pouquinho da sua fala inicial, Sim. né? Hoje, por exemplo, se a gente for prestar atenção, como líderes, como pastores, né? Sim. Quais são as nossas demandas no ministério? Por exemplo, quando as pessoas vêm nos procurar, Sim. buscando ajuda, buscando um conselho, elas vêm ali apresentar uma demanda para o pastor, para o líder, para o conselheiro ali na igreja local. Se a gente for prestar atenção, 90% das demandas das pessoas na nossa comunidade local, ela não é no âmbito espiritual. Ai, pastor, me ajuda a orar. Ai, pastor, eu estou com dificuldade de fazer o meu devocional. Ai, pastor, eu estou com dificuldade de jejuar. Não. As nossas demandas no ministério, as nossas demandas no acolhimento, eu vou colocar um pouquinho mais baixo, não vou falar 100%, porque eu não quero generalizar. Sim. Mas 90% é certeza que são demandas do casamento, da nossa vida ordinária como Sim. seres humanos. Uau. Demandas do casamento, demandas de criação de filho, demanda de vício, entende? Uhum. Então, assim, mas nós não paramos para pensar nisso. Entendi.
são demandas relacionadas à nossa humanidade. Sim. Entende? Uhum. Então, por que não? Por que não buscar? E aí, Larissa, essa questão que você falou, que você trouxe aqui para nós, né? Dos líderes sobrecarregados, né? Dos líderes que muitas vezes estão sobrecarregados no ministério e leva essa sobrecarga para as suas casas, para sua família, para o seu casamento ali, para a criação dos seus filhos. Muitos líderes tem, sim, negligenciado esse lugar da paternidade, da maternidade. Mas por quê? Porque é tão estressante você lidar com assuntos que... E muitas vezes, Larissa, eu falei a questão da suficiência bíblica, né? Do conhecimento da palavra. Para nós colocarmos a Bíblia no lugar dela, para nós colocarmos os princípios bíblicos no lugar dele... A primeira coisa que nós precisamos, até como líderes, como pastores, como conselheiros, é entender o que essa palavra diz sobre tal assunto. Sim. E muitas vezes nós não estamos preparados nem para lidar com certos assuntos biblicamente. Sim. Nós não temos o conhecimento do princípio, nós não temos o conhecimento do que a Bíblia fala sobre isso. Sim. Entende? Então, assim... se nós não temos conhecimento nem daquilo que nós deveríamos ter como líderes cristãos, como conselheiros cristãos, as outras coisas das demandas do humano ficam muitas vezes inalcançáveis para nós. E isso traz uma sobrecarga, um peso emocional, talvez ali da gente não estar sabendo lidar com a demanda que nos é apresentada. Sim. Tem pessoas, por exemplo, e isso aconteceu muito comigo, das vezes, assim, eu ficar 1 ano com uma pessoa com o mesmo problema. Sim. Então, a nossa falta de conhecimento, ela traz muito isso para nós. Sim. Um desgaste em uma coisa que já era para ter sido resolvida. Sim. E não foi resolvida, por quê? Porque eu não tenho as ferramentas necessárias para resolver aquilo de uma forma mais ágil. Uau. Entende? Entendi. E aí, essa sobrecarga, ela vai afetar todas as áreas da nossa vida. Com certeza. Ela vai trazer realmente esse peso, ela vai trazer ali para nós, né, o desgaste emocional, Uau. Ela vai trazer o cansaço emocional, Uau. Porque muitas vezes o cansaço no ministério não é um cansaço físico, é um cansaço emocional. Sim. O nosso espírito está tudo bem, a nossa comunhão com Deus está tudo bem, mas a gente sente aquele desgaste emocional, aquele Sim. cansaço emocional. E nós precisamos parar, né? Sim. Parar para pensar sobre tudo isso. Como eu estou vivendo a minha vida cristã? Como eu estou vivendo a minha liderança? Como eu estou vivendo o meu pastoreio? Será que eu estou realmente ali sendo sábio, Sim. né? Para eu viver a plenitude daquilo que Deus tem para mim dentro do ministério? Sim. A gente sabe que a gente lida no Brasil, né? A gente mora aqui nos Estados Unidos, na cidade de Kansas City, mas a gente sabe que a cultura americana ela é completamente oposta da cultura brasileira. Então, assim, a gente sabe que no Brasil há diversas denominações e algumas denominações têm buscado um certo conhecimento, têm organizado o corpo do Senhor Jesus. E assim que eu falo questão de denominação, e às vezes eu até escuto pessoas dizerem assim, mas você não pode tratar a igreja como um business. Só que eu entendo isso. Você não pode tratar a igreja como business porque ela é o corpo, é a noiva do cordeiro. Mas você precisa entender que a denominação ela é um business, né? Precisa de um prédio, precisa de um contador, precisa de um CNPJ. Então, assim, o pastor recebe seu salário. Então, assim, eu vejo que no Brasil o pastor ele tem que estar de plantão 24 horas. E aqui nos Estados Unidos é completamente diferente. Então, o pastor ele tem o seu gabinete, ele tem a sua sala pastoral, ele tem o seu horário de atendimento. Numa igreja existem ministros, pastores que são assalariados. Então, assim, eles sabem organizar bem essa questão denominacional. Você acha que há uma falta muito grande na mentalidade de vários pastores no Brasil de entender a importância? Ok, meu atendimento é das 7 horas da manhã até as 5 horas da tarde. 6 horas da tarde é o tempo de eu sentar na mesa com meu filho. Porque muitas vezes a gente vê que também existem vários pastores que... Eu não sei se eles gostam de se sentirem útil, entendeu? Ou eles permitem essa dependência emocional. Então, a gente vê muito, eu vejo muitos casos. Eu vou ligar para o meu pastor para ele trocar
pneu do meu carro. Eu vou ligar para o meu pastor para ele me ajudar a fazer uma mudança. Eu vou ligar para o meu pastor porque eu estou precisando de um dinheiro. Eu vou ligar para o meu pastor... E aí é uma realidade triste. E esses dias eu estava pensando no meu interior, eu falando assim, cara, eu preciso ligar para o meu pastor para saber se ele precisa de alguma coisa. Eu preciso ligar para os meus pastores para dizer, eu vou orar com você hoje. Então, assim, parece que a gente só aprendeu a pegar o telefone, a ligar para pedir. E é uma cultura. Você acha que é uma cultura brasileira ou você vê muito isso também na cultura americana? Então, aqui nos Estados Unidos, tem 4 anos, né, que nós estamos aqui. Sim. E logo que eu cheguei aqui, eu comecei a buscar essas informações, né? Porque eu tenho a psicologia pelo Brasil, eu sou formada em psicologia no Brasil, e eu queria entender um pouquinho, né, de como que é aqui nos Estados Unidos, porque aqui tudo funciona tudo de forma muito diferente, você tem as licenças e tal. E eu vou te falar uma verdade, assim, eu fiquei simplesmente, assim, apaixonada com a mentalidade da igreja americana aqui. Sim. Por quê? No Brasil... por mais que tenha a teologia, por mais que tenha ali os cursos livres, por mais que a igreja proporcione muitas vezes para o líder, para o conselheiro ali, né, um treinamento muito diferente do Brasil. Aqui nos Estados Unidos, para você acolher uma pessoa, você precisa ser Christian Counselor, entende? Isso. E, por exemplo, toda a igreja ela vai ter um Christian Counselor. O próprio pastor, ele não pode acompanhar uma pessoa no aconselhamento aqui. Por exemplo, ele recebe uma demanda ali, uma família, e ele entende que ele vai precisar estar ali de olho naquela família. Um aconselhamento semanal durante algum tempo determinado. Sim. O pastor, ele não pode fazer isso aqui nos Estados Unidos. Uau. Então, ele precisa encaminhar essas pessoas que precisam de acompanhamento para um profissional, né, que realmente porque o Christian Counselor aqui, ele faz uma faculdade, que é o que eu chamo aqui de psicologia cristã. Aqui nos Estados Unidos nós temos a psicologia cristã, temos todas as ferramentas da psicologia, mas dentro de uma mentalidade cristã, bíblica, tá? Então, toda a igreja, ela vai ter ali um conselheiro preparado, certificado, que vai dar como fala? O acompanhamento dessas pessoas que apresentam essas demandas. Sim. Então, o pastor ele só vai fazer o primeiro contato. Sim. E depois ele vai encaminhar para quem está ali preparado para receber essa demanda. Sim. Então, isso para mim, assim, foi muito bom, assim, ter esse conhecimento. Sim. Logo, eu já tirei a minha licença como Christian Counselor. Já tenho atendido alguns líderes aqui nos Estados Unidos também. Porque a gente vê, assim, que realmente essa demanda é uma demanda crescente, principalmente depois da pandemia. Sim. E hoje, Larissa, assim, Deus me deu um projeto que chama Global Christian Counselor, que o meu objetivo é levar essa visão aqui dos Estados Unidos para o Brasil. Que bênção. Preparar os líderes, preparar conselheiros dentro de uma ética. Sim. Porque, por exemplo, eu sou psicóloga. Sim. Como psicóloga, eu tenho as minhas responsabilidades no acolhimento. Sim. Eu tenho ali várias regras que eu preciso seguir. Eu não posso fazer do meu jeito. Entendi. Eu não posso fazer do jeito que eu quero fazer. E por que o líder cristão que acolhe as mesmas demandas que um profissional da área da saúde mental tem, pode fazer de qualquer jeito? Sim. Nós não podemos. Quais seriam essas regras? E eu vou além, tá? Sim. Eu vou além. Por quê? Nós, como cristãos, nós temos que andar na frente. Sim. E nós precisamos entender a nossa responsabilidade não diante de um órgão do governo. Entendi. Que eu tenho que prestar contas. Sim. Não diante de uma lei, de uma regra imposta pelo Estado que eu tenho que andar ali dentro daquelas linhas. Não. Mas a nossa responsabilidade, ela é muito maior. Sim. Por quê? Porque nós não vamos prestar conta para homens, simplesmente. Sim, nós não vamos prestar contas para uma lei. Nós vamos prestar contas para Deus, que é o dono de todas as coisas. Sim. As pessoas não pertencem a nós. Sim.
elas pertencem a Deus. Sim. Então, se eu acolho uma pessoa de qualquer jeito, se eu Sim. acolho uma demanda de qualquer jeito, eu vou ter que prestar contas disso para Deus. Por quê? Porque líderes têm uma responsabilidade bíblica. Sim. Pastores, conselheiros, nós temos uma responsabilidade diante da palavra, diante dos princípios aos quais Deus deixou para a gente andar dentro desses princípios. Sim. E a Bíblia fala, né? Ai dos pastores. Esse ai chega a me doer, Sim. entende? E muitas vezes a gente vive a nossa vida cristã, vive a nossa vida ministerial sem parar para pensar nesse ai. Porque nós vamos prestar contas. Sim. Então, assim, acolher uma pessoa no ambiente cristão, eu digo que, para mim, assim, é muito maior a minha responsabilidade, Sim. tá? De não acolher de acordo com aquilo que eu acho, de não acolher de acordo com aquilo que eu vivi, porque muitas pessoas têm acolhido muita gente. A demanda é a mesma, então a direção vai ser a mesma? Não, eu Sim. preciso buscar de Deus uma direção específica para aquela demanda daquela pessoa específica. Entendi. Nós somos únicos, Sim. entende? E nós, assim, nós precisamos, sim, nos atentar a isso. Nós precisamos rever os nossos conceitos, Sim. como pastores, como líderes, como conselheiros, principalmente nesse tempo que a nossa demanda na área do acolhimento tem aumentado muito, Sim. tanto em relação à liderança, quanto em relação a pessoas ali Sim. que convivem na nossa comunidade local. Sim. Entende? Quais são essas éticas que você poderia compartilhar? Que um pastor, um líder, às vezes até uma amiga, que às vezes existem várias situações onde uma pessoa vem buscando aconselhamento. Então, assim, por mais que aquela pessoa ela não tem uma base psicológica, né, ou ela não tem um diploma, mas qual seria a ética para aconselhar aquela pessoa? Bom, gente, eu não vou falar aqui porque eu estou preparando uma mentoria para pastores e líderes e nessa mentoria nós vamos estar falando tudo sobre essas éticas. Tô brincando. Um trechinho, né, amiga? Eu já tava aqui, ó. Meu Deus, só um trechinho aí pra gente. A mentoria vai ser lançada agora, Que em benção. março, mas eu vou falar aqui para vocês, por exemplo, uma coisa que é básica para nós, né? E que nós falamos muito sobre isso, mas eu vou falar uma coisa para vocês, gente. Nós não temos colocado isso em prática nos nossos acolhimentos dentro das nossas igrejas, que é a questão do sigilo. Isso. Tá? Verdade. O sigilo, assim, ele é a base da psicologia e de qualquer área do estudo da saúde mental, o sigilo. Muitas vezes, muitas pessoas dentro das nossas comunidades cristãs, elas não têm procurado ajuda nas suas angústias, nas suas lutas diárias. Por quê? Porque elas não encontram um lugar seguro para que elas possam tirar ali, confiável, para que elas possam se despir. Entende? Sem julgamento. Sem julgamento. O acolhimento correto. Entendeu? É como eu falei para você, não é o que eu acho, não são as minhas vivências, não é o que eu aprendi, porque assim, imagina, Larissa, cada pessoa é construída de uma forma. Eu nasci em uma casa, você nasceu em outra. Eu nasci dentro... Ninguém nasceu na igreja. Não. Eu nasci dentro... A maioria, né? Não, é porque às vezes minhas amigas falam, eu nasci na igreja. Eu falo, amiga, você não nasceu. Não. Você não nasceu na igreja. Não. Então, assim, nós viemos, assim, de lugares diferentes. Nós fomos criados de forma diferente. Eu tenho uma mentalidade, você tem uma mentalidade. Né? E muitas vezes, por exemplo, por que muitos casamentos não dão certo? Exatamente por conta que eu quero que a minha mentalidade, aquilo que eu acho que é certo, seja realmente o correto e o outro vai defender aquilo que ele acredita, aquilo que ele foi construído. Sim, claro. Né? E o Espírito Santo ele vem trazer isso para nós. Não é o que você acha. Né? Como cristãos, não é o que você acha, não é o que você acredita, não é a forma com que você foi criado, não é a sua cultura. Isso é profundo. É a palavra. É o princípio bíblico. Sim. E hoje em dia a gente está andando muito nesse ambiente do eu sinto, eu não sinto, eu tenho vontade, eu não tenho vontade. Não diz respeito a mim e não diz respeito a você e não diz respeito a você. Diz respeito àquilo que a palavra diz.
contra a Bíblia não existem argumentos. Sim. Entende? Então, assim, nós precisamos entender que essa questão do sigilo, ela é extremamente importante. Sim. Nós não temos o direito de expor a dor de ninguém. Nós não temos o direito de acolher pessoas a partir de mim, a partir de você, a partir daquilo que eu acho que é certo, entende? Sim. Isso não é sobre nós. Então, em primeiro lugar, a questão do sigilo. Sim. Em segundo lugar, né, é essa questão do acolhimento a partir de mim, a partir do conselheiro, a partir da pessoa que está acolhendo. Não é sobre nós, é sobre o outro. Entendi. Não é sobre as minhas demandas, é sobre as demandas do outro. Mas, por exemplo, quando a gente escuta muito essa frase, né? Aonde a sua maior dor nasce o seu maior ministério. E a gente vê as pessoas, elas têm vários níveis de dor, e a dor, eu acredito que ela é para dois propósitos, né? Ela é para uma lição, você aprende com a sua dor, ou ela é simplesmente um lugar de sofrimento que você sempre vai estar nesse lugar e você nunca vai sair de lá. Mas, por exemplo, quando eu passei por uma dor, e eu conheço uma pessoa que ela chega até mim e ela está vivendo uma dor semelhante à minha, e aí eu começo a direcionar aquela pessoa da forma de como o Espírito Santo de Deus me direcionou. Porque, assim, às vezes você vai olhar para a sua vida, e eu atribuo aqui sobre quando eu passei com a minha filha num hospital. Eu passei 60 dias numa UTI, ela nasceu prematura. Uau. E aí, logo, eu comecei a perceber que algumas amigas minhas, pessoas conhecidas, passaram a mesma dor do que eu. E ali elas estão em profunda tristeza, né? Porque você não sabe se você vai perder o seu filho ou não. E aí mexe com todas as nossas emoções, como mãe, como esposa, como filha, até na questão da dúvida. Mas como eu passei por aquele processo, através da minha dor, eu posso atribuir o que eu vivi naquele processo para aquela pessoa, aconselhando, trazendo palavras de vida, de aconselhamento, de direcionamento ou não. O ideal é que você dê o seu testemunho. Sim. Testemunho é testemunho. Sim. Nós devemos, a palavra ela nos incentiva, né, a compartilhar, sim, o nosso testemunho para que sirva, né, de apoio para outra pessoa. O problema é que, por exemplo, e hoje com a demanda aí das redes sociais, né, o que eu tenho visto, tá, Larissa? Isso é uma coisa assim que eu tenho prestado muita atenção nisso, eu tenho ouvido algumas pessoas. E isso tem me alertado sobre algo. Por exemplo, eu não posso fazer da minha dor uma doutrina. Sim. Entende? Entendi. Porque comigo foi exatamente dessa forma, então eu começo a gravar vídeos na internet, a acolher pessoas a partir daquilo que aconteceu comigo. Entendi. E nós somos seres humanos muito específicos, muito únicos. Sim. E por mais que as nossas demandas sejam parecidas, a forma de Deus tratar com você não vai ser a mesma forma de Deus tratar comigo. Sim. Talvez ali na sua dor, Deus te deu um caminho e aquele caminho foi específico para você. Mas na minha dor, que é talvez na mesma área que a sua área, Deus vai me dar outro caminho que não foi o que Deus deu para você. E aí, por que que hoje a gente vê muitas pessoas frustradas? Sim. Muitas pessoas, assim, com a sua saúde mental ali totalmente abalada, porque elas vão para a internet e elas escutam que Deus, eu passei por isso, eu passei por aquilo. Por exemplo, o luto, né? O luto, a gente sabe que ele tem ali as fases do luto. Porém, assim, tem pessoas que vai sair do luto em 1 mês. Outras pessoas vão demorar 6 meses. Outras pessoas vão demorar 1 ano, 2 anos, e tudo bem. É o caminho de cada pessoa. Sim. Agora, o que eu não posso é fazer com que o meu testemunho se torne uma regra. Entendi. Não, porque Deus fez assim comigo, então ele tem que fazer assim também com você. Não, porque foi assim comigo, então vai ser assim também com você. Mas ele pode servir de inspiração, com trazendo certeza. Esperança para a vida de outras pessoas. Eu vou te dar um exemplo bíblico. Curadas para curar? Quem já ouviu? Eu vou te dar um exemplo bíblico disso. Sim. Por exemplo, Ana. Sim. Não podia ter filho. Sim. Isso era a dor dela. Sim. Era o fardo que ela carregava, a tristeza da alma dela. Uhum. Não posso ter filhos. Ela era estéril. O que ela fez?
Orou. Ela foi diante de Deus, né? O sacerdote até pensou que ela estava ali embriagada, ali na presença de Deus. E ela estava ali se derramando diante de Deus. O que aconteceu logo depois? Deus deu um filho para ela. Quantas mulheres dentro das igrejas que eu acolho, que são estéreis, e Deus não deu filho para elas? Sim. Entende? O testemunho de Ana está lá na Bíblia. Sim. É um testemunho. Sim. Porém, isso não significa que todas as estéreis vão dar à luz. Não. Sim. Agora, qual que é o meu papel? O meu papel é acolher a dor de quem não vai dar à luz. Okay. E elas são menos espirituais, ou elas são menos amadas, ou elas são menos do que Ana, por exemplo. Não, não são. Sim. A questão é que Deus teve um caminho para Ana. Deus teve um propósito específico na dor de Ana. E Deus vai ter, muitas vezes, um propósito específico na sua dor de que não vai ter filho. Sim. Por exemplo, a cura. Muitas pessoas recebem cura. Sim. Eu, por exemplo, eu tenho uma escoliose. Eu quase não falo sobre isso. Eu tenho uma escoliose severa. Foi descoberta com 13 anos de idade. E isso me trouxe muita dor emocional. Por quê? Porque na minha adolescência, eu ouvia os médicos falando para mim que eu não ia poder ter filho. E que eu talvez não poderia nem casar. Por quê? Porque o meu corpo, a estrutura do meu corpo poderia se tornar outra coisa, eu poderia ficar torta, eu poderia ter um monte de problema, entende? É tanto que meu pai, ele investiu a minha adolescência inteira em fisioterapia, RPG, eu acho aquele reestruturação corporal, muita coisa. Eu usei aquele colete por anos e eu cresci ouvindo a voz daqueles médicos falando para mim que eu não ia poder ter filho. Sim. Então, tudo que eles falaram aconteceu totalmente o contrário. Sim. Eu me casei. Gente, eu participava de todas as campanhas de cura. Vinha gente dos Estados Unidos para o Brasil. Tem dom de cura, tem não sei o quê. Eu estava lá, na primeira fila. Não, porque Deus vai me curar, porque Deus... Quantas palavras de testemunho eu recebi naquele período, porque eu fui a primeira a me converter, eu converti com 15 anos. Quantas palavras de pessoas chegavam para mim, não, porque Deus me curou, Deus vai te curar também. E aquilo acendia aquela esperança em mim de que Deus fosse endireitar a minha coluna. O que aconteceu? Eu me casei, engravidei. Quando eu engravidei, eu confesso para vocês, assim, eu fiquei com muito medo. Como que vai ser? Eu já tô grávida. Como que vai ser isso? Como que vai ser esse bebê crescendo dentro de mim e desestruturando tudo ali que já está desestruturado? E eu lembro que no parto da Sophie, né, a minha médica, ela sabia, ela tinha os raios-x, tudo certinho, ela acompanhou tudo isso também. No parto da Sophie, ela ficou assim de cabelo em pé, porque ela falou, o que nós vamos fazer agora? Porque você não pode ter um parto normal. Eu queria ter parto normal, ela falou, não, a sua coluna não te dá esse sustento para você ter esse parto normal. Fui para cesárea. Quando eu fui para cesárea, que eu cheguei na sala de parto, o anestesista, quando ele olhou o raio-x, ele coçou a cabeça, ele falou assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Uau. E eu lembro que eu só falei assim para ele, Deus vai te dar graça. E o que ele fez? Ele teve que entortar a agulha dentro da minha coluna para ele pegar o lugar correto. A Sophie nasceu. Gente, durante a minha gravidez toda, assim, a minha médica falava assim, eu vou precisar olhar medicamento para você, eu vou precisar porque você vai sentir dor, você vai precisar fazer isso, você precisa fazer hidroginástica, porque você vai sentir muita dor pela sua coluna. Eu não senti dor. Uau. Eu chegava no consultório, ela olhava para mim, ela falava assim, você não está com dor? Como que você não está com dor? E eu olhava para ela e falava, Deus tem me sustentado, eu não estou com dor. Uau. E eu não tive dor. Então, o que eu entendi? Deus, ele nos cura de várias formas. Sim, claro. Eu estava esperando a cura, que Deus fosse ali e endireitasse o meu corpo, endireitasse a minha coluna, que ela ficasse retinha. Essa seria a cura que eu aprendi que seria uma cura. Entendi. Mas o que o Espírito Santo me ensinou nesse processo? Eu te curei, mas a sua coluna vai continuar torta. Entendi. Eu não senti dor. Nada daquilo que era para eu sentir, para eu ter na minha vida, porque a minha coluna era torta e é uma escoliose, assim, muito acentuada mesmo. Sim. Era caso cirúrgico. Eu não tive, eu não senti. Isso não me impediu de ter filho. Eu tenho 2 filhas, entende? Então, assim, Deus tem as formas de trabalhar
com cada ser humano. Eu creio nisso. E nós precisamos de pastores e líderes e conselheiros que tenham a sensibilidade no Espírito Santo para entender que a demanda de A não é a demanda de B. Sim. E que a forma de Deus trabalhar na vida de A não vai ser a forma de Deus trabalhar na vida de B, dentro do princípio bíblico. Amém. Que bênção. Uau. Quais seriam, assim, a gente abordou aqui vários assuntos, né, importantes. Eu sei que muitas pessoas vão estar assistindo e nem todo mundo vai ter, de fato, um relacionamento com um líder ou um pastor posicionado, ou às vezes até recursos financeiros para atribuir um aconselhamento psicológico, mas eu sei que muitas pessoas vão estar assistindo aqui o Dreamcast, que é gratuitamente, né? Você pode seguir a gente nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, no TikTok. Mas quais seriam os conselhos para essas pessoas que vão estar assistindo, que talvez não tenham uma renda que possa estar investindo, né, em algo mais profundo? Então, qual seria o conselho? Talvez assim uma dica que você poderia dar de ter uma vida, uma saúde emocional estável. Né? Eu não vou dizer perfeita, porque nós seres humanos somos feitos 90% de emoção, 70% de emoção. Os perfeitos já foram para o céu. 70% de emoções, assim como, né, o nosso corpo é composto por 70% de água. Então, assim, quais seria, assim, para você, aquela pessoa cuidar das emoções, cuidar da saúde mental? Às vezes a gente sabe que as demandas são grandes, né? O trabalho, o casamento, relacionamento pessoal, a nossa vida espiritual com Deus, os nossos filhos, que não são fardos, mas a gente sabe que é um desafio, né? Extremamente, ainda mais para os dias de hoje, é algo assim que toma muito a nossa energia, principalmente que a gente está lidando ali com as redes sociais, o telefone, né? Como você ser pais presentes. Então, como que você... quais são os conselhos que você daria para essas pessoas? Larissa, nós temos aí o advento da internet, das redes sociais, que, assim, ao meu ver, depois da pandemia, ele se acentuou muito. Nas nossas vidas. Hoje, por exemplo, eu tenho demandas de mães que ficam em casa, né? Que há um tempo atrás a gente ficava, né, insistindo, mãe tem que cuidar do filho, é bom que a mãe esteja em casa e tudo. Hoje eu tenho demandas de mães que estão em casa e que estão nas redes sociais, ou seja, elas estão ali fisicamente em casa, mas estão com a sua mente, com seus pensamentos, com as suas emoções ali voltadas para a rede social, né, voltadas ali para outras coisas, estando dentro de casa. Sim, mas como um trabalho ou como um passatempo? A maioria como passatempo. Okay. Tá? Porque, assim, o trabalho, a gente precisa entender que a gente tem que colocar hora de começar e hora de terminar. Sim. Por exemplo, e essa já é uma dica, tá? Sim. Se você trabalha em casa, se você tem essa possibilidade de você trabalhar em casa, tem a hora de começar e tem a hora de terminar. Final de semana é da família. Isso é inegociável. Isso é bíblico. Tá? Se a gente for ler a palavra, assim, o sábado, né, que Deus coloca ali como sábado, o dia do descanso, ele é um mandamento de Deus para nós, ele é uma ordem, né? Ele é uma ordem de Deus para nós, tá? Então, assim, nós precisamos priorizar, sim, esse tempo de descanso. E tempo de descanso, gente, é tempo de descanso. É tempo de desligar o telefone. É tempo de não ficar olhando para a rede social. Sim. As nossas crianças, elas têm sentido isso, né? Muitas vezes nós estamos dentro das nossas casas ali com os nossos filhos, mas a nossa atenção, o nosso afeto está totalmente voltado para o telefone, para a rede social, para o computador. É um vício, né? E os nossos filhos, Larissa, e as nossas crianças, elas sentem isso. Muitas vezes elas não vão falar nada, mas elas estão sentindo a nossa ausência, tá? Outra coisa, assim, que nós precisamos rever mesmo, que tem tirado um pouco da nossa saúde mental, sim, é uma realidade hoje, é a comparação. Sim. A rede social, ela acentuou muito isso em nós, né? Isso já é uma tendência humana que nós temos, né? De olhar para o outro, de se comparar. Mas a rede social, ela acentuou muito isso em nós. Sim. E isso tem roubado a saúde mental de muitas pessoas. Uau. A comparação. Nós precisamos entender que Deus tem uma porção específica para cada um de nós. O que Deus colocou sobre mim não é o que Deus colocou sobre você. Agora, nós precisamos, se nós não voltarmos os nossos olhos para dentro,
né? O nosso olho, depois da pandemia, principalmente com o advento das redes sociais, a gente percebe que o nosso olhar ele está voltado muito mais para fora do que para dentro. E Deus colocou coisas preciosas dentro de nós. Deus nos fez de uma forma muito específica. Você acha que sempre... que isso só agregou agora, que isso só acelerou agora, ou sempre teve as comparações? Né? Sempre teve. Sempre teve, mas isso impulsionou mas agora piorou. Depois. Okay. Piorou. Hoje tá muito mais assim, muito mais forte, muito mais presente na nossa vida. Depois da pandemia. Sim. Porque na pandemia, imagina, nós ficamos todos dentro de casa. Né? Eu já ficava dentro de casa, né? Eu também. Só fiquei mais. Eu também. Mas, assim, isso acentuou muito, assim, na nossa vida, né? Sim. E eu falo que, talvez, assim, a curto prazo, a gente não veja, a gente não enxergue o rombo que isso pode trazer para as nossas vidas. Uau. Mas a longo prazo, com certeza. Porque isso tem roubado a nossa identidade. Sim. Isso tem roubado os dons e os talentos que Deus colocou dentro de nós, porque o que está em mim não é suficiente. Entendeu? A gente está sempre olhando, sempre vendo. E assim, né, gente? Vamos ser sinceros aqui, né? O que a gente vê na rede social não é a realidade. Com certeza. Não é a realidade. Então, assim, tem muitas pessoas em sofrimentos profundos, em depressão, em crise, que estão ali mostrando algo que não é. Sim. Outra coisa que eu quero deixar para vocês, assim, é o sono. Sim. Tá? O sono, gente, ele é primordial para nossa saúde mental. O sono, ele equilibra as nossas emoções. Ele traz um equilíbrio para o nosso temperamento. Ele nos dá uma certa tranquilidade que nós, quando estamos ali na falta do sono, isso faz uma diferença muito grande na nossa vida. Sim, principalmente para as crianças, né? Principalmente para as crianças. E para as crianças, eu ainda quero deixar uma outra dica para você que é mãe, tá? Para você que é pai. Rede social. Sim. As redes sociais, a tela, tá? E não precisa nem ser rede social, a tela, jogo. Isso tem destruído a mente das nossas crianças. Eu percebi isso. Muito. Eu percebi isso dentro de casa. Meu filho é muito de esporte, ele ama jogar futebol, ele assiste futebol na televisão. E durante o Natal, né, eu comprei um PS5, ele já tinha me pedido 2 anos. E eu vou falar pra ele, eu vou falar pra vocês que... Assim, a princípio eu deixava ele jogar 1h30, 2 horas, né? Tava de férias. Só que eu percebi o tanto que a tela, ela tira a sua disposição. Sim. Então, ele já não era mais aquela criança disposta, determinada, que estava pronta para o jogo dele. E assim, eu fui tirando, a ponto dele, muitas vezes, o comportamento dele já não era mais a mesma criança. Sim, então, ele já tem, assim, umas 2 semanas que ele está sem o PS5 dele. Ô, Larissa, a tela, né, esses joguinhos, uma das áreas que ela afeta muito na criança é uma área do cérebro que ela regula a emoção. Sim. Entende? Então, assim, por exemplo, você vai perceber, se você tirar... E eu vou te falar uma coisa, Larissa. Muitos pais perguntam assim pra mim, mas eu vou tirar tudo? Mas eles vão... Todos os amigos têm... Eu tirei tudo, amiga. Todos os amigos têm e os meus filhos não vão ter? Gente, o limite é bíblico. Deus colocou limite pro mar, Deus colocou limite pra terra, Deus colocou limite pra tudo. Por que nós não podemos colocar limite para os nossos filhos nas redes sociais? Se a gente sabe, se a gente entende. Tem estudos científicos que mostram, Larissa. E o meu trabalho de conclusão de curso foi exatamente sobre isso. A influência da tecnologia no desenvolvimento infantil. Sim. Tá? Inclusive, na época, foi uma doutora lá para avaliar o nosso trabalho, porque era um trabalho que não se falava nisso, né? Na verdade, assim, a pesquisa era muito recente, as pesquisas nessa área, porque estava começando ainda, né? E hoje a gente já vê que tem crianças viciadas. E a gente vê também, assim, que tem estudos científicos que já comprovam que a tela para criança é como uma droga. Sim, com certeza. Você daria cocaína pro seu filho? Lógico que não. Mas você te dá o tablet. Se você deixar o seu filho o dia todo, você tá dando droga pra ele.
E assim, eu acredito também que os pais precisam estar muito posicionados. Não somente a mãe, mas o pai. Porque às vezes até a mãe, ela tenta contornar a situação, mas o pai às vezes não dá um exemplo. Então, assim, lá em casa, por exemplo, a gente vai no restaurante, a gente deixa o telefone no carro. Por quê? Porque se eu levar o telefone, mãe, eu posso ficar no seu telefone? Aí, mãe, eu posso ficar no seu telefone? A insistência... E às vezes até a gente, né? Vai aí a insistência deles, não, toma. Por quê? Você quer ter paz. Só que você não pode ter paz entregando uma droga pro seu filho. Exatamente. Então, você tem que caminhar muito na disciplina. Então, assim, até uma coisa que eu faço também lá em casa, eu bato muito na tela, porque eu acho, assim, que a gente tem que ter... a nossa vida espiritual, ela tem que basear em todos os aspectos da nossa vida. Pessoal, emocional, financeiro, profissional. Perfeito. Então, uma coisa que eu falo pro meu esposo, né? A gente não sobe com o telefone. O telefone carrega lá embaixo. A gente vai para o nosso quarto, o nosso lugar ali de intimidade, nosso lugar de descanso. A gente precisa deixar o telefone. Por quê? Porque você precisa estar off das telas para você ter para você preparar o seu cérebro para o descanso. Você já percebeu que as pessoas não dormem bem? Porque ela dorme do lado do telefone, já acorda do lado do telefone. Então, eu tenho trazido essa programação para dentro da minha casa, com os meus filhos. E, assim, eu bato muito na tecla. E é muito difícil. Porque você está batalhando contra o impossível. Porque você é literalmente a minoria. Todo mundo faz. Uhum. Só que aí você lembra da palavra da sua mãe. Você não é todo mundo. Então, assim, eu tô vivendo um tempo lá em casa que eu tô vivendo um tempo de irritabilidade. Eu não quero nem ligar a televisão. E, assim, nem ligar a televisão pra, às vezes, colocar uma pregação. Pra nada. Eu quero que as televisões fiquem desligadas. Eu passei 30 dias sem rede social. Foi uma benção pra minha vida. Né? Por mais que a gente gera conteúdos ali através do Dreamcast, a gente gera conteúdo ali para outras pessoas que estão consumindo, mas se você não colocar limite, vira uma droga. Até aquilo que é bom, que você está produzindo, aquilo que é bom, vira uma droga para você. E isso é tão uma realidade, Larissa, que, por exemplo, até essa cobrança, né, em cima de quem gera conteúdo, não, você precisa postar todos os dias, você precisa estar presente na rede todos os dias. Às vezes até as pessoas cobram de mim, por que você não grava mais vídeo? Por que você não é mais presente? Gente, a minha demanda, assim, eu preciso colocar esse limite, sabe? Porque senão eu não dou... Eu posso deixar minha rede social? Claro! O Instagram é @dr Gisele Oliveira, tá? Você vai ver que eu não sou muito presente ali, mas, assim, eu procuro trazer realmente, assim, conteúdos que vão transformar ali, né, a sua forma de pensar, que vão te levar a pensar sobre aquilo também, né? E eu vou falar uma coisa pra você, Larissa, dentro de tudo isso que você tá falando aí, é muito interessante. Você tava falando aí, eu lembrei de algo. Muitas vezes, né, todo mundo pergunta, dá dicas pra gente, né, de como a gente melhorar a nossa saúde mental, né, de como a gente ter uma vida mais leve e tal. Todo mundo já ouviu falar do sono REM. Que o sono REM é primordial para a nossa saúde, para as nossas emoções, para o equilíbrio emocional, para a gente lidar com outro dia de uma forma melhor. Isso é verdade, porque eu lembro que quando eu era criança, 6 horas da tarde a gente já estava todo mundo dormindo, porque o horário para dormir era ao escurecer. Não é naquela virada das 6, 7 horas da noite? Então, eu lembro que eu ia pra fazenda ali com os meus avós. Oh, delícia! Gente, que maravilhoso, né? Eu louvo a Deus por ter vivido esse tempo. E a gente vivia naquela época que tinha candeia. Que você ligava, não tinha luz, né? Não tinha televisão. A gente fazia todas as refeições ao redor da mesa. Tinha tempo de qualidade. Era uma vida simples, cercada do verde. E aquilo trazia um renovo tão grande que, assim, eu acho que é algo que está em falta hoje. Porque, às vezes, a gente está muito preso às redes sociais, preso à tecnologia, preso às notícias, né? Principalmente que na rede social, nos canais de televisão, só passa notícia ruim. Então, você acaba consumindo aquele conteúdo que não vai agregar valor na sua vida. E, às vezes, a vida simples de fazenda, de você estar naquela dependência da candeia, Eu falo que é usufruir, né? Eu acho que a gente não tem usufruído daquilo que está disponível para nós ali dentro da nossa casa, muitas vezes. Sim, aquilo trouxe um benefício muito grande, sim. E aí, por que não viver hoje? Só que hoje é uma outra realidade.
com o telefone, querendo ou não, já se tornou o nosso trabalho, o nosso campo de trabalho. No telefone tem televisão, tem banco, tem a mensagem, tem o WhatsApp, tem a Bíblia. É muita coisa. Hoje as pessoas têm deixado de levar a Bíblia para a casa do Senhor. Então, assim, é uma coisa que eu sempre bato com os meus filhos. Ei, vocês estão esquecendo algo. Levem a palavra de Deus, levem a Bíblia. E não é a mesma coisa do que você lê no telefone. Então, hoje, assim, dentro disso que você me pediu aqui, né, essas dicas. Sim. Gente, o que eu mais tenho visto, assim, são pessoas que colocam seus problemas gigantescos ali. O meu problema. Não, mas você não tá entendendo, mas é isso, mas eu tô sentindo isso. Então, a gente foca muito e a gente aumenta muito o nosso problema. E quando a gente fala assim, olha, eu pergunto, né, geralmente, como que tá a qualidade do seu sono? Como que tá a sua alimentação? Sim. Você tá fazendo atividade física? Você tá tendo tempo em família? Não. Você está usufruindo daquilo que Deus proporcionou para você? E isso vale tanto para nós, né? Sim. Como pessoas ali no nosso dia a dia, como mães, como esposa, como dona de casa, como profissional ali, né? Como para a liderança também. Sim. Por que hoje existem tantos líderes em sofrimento emocional e com a sua saúde mental, assim, totalmente esgotada? Né? Por quê? Porque nós, como líderes, como pastores, nós estamos perdendo esse lugar do tempo em família, de priorizar realmente a noite de sono. Gente, ninguém vai morrer se você não começar a não atender mais. Tipo assim, das 9 horas da noite até o outro dia de manhã. Ninguém vai morrer por conta disso. E nós precisamos entender isso. E nós precisamos começar a colocar esses limites para nós mesmos, entende? Então, tem coisas que são primordiais. E, às vezes, essas coisas, elas são tão simples que as pessoas ficam assim, mas o meu problema. Elas focam mais no problema do que deveria focar na solução. Então, assim, são pequenas coisas que você fazendo diariamente, que você priorizando, né? Eu falo o seguinte... demanda, necessidades, todos nós vamos ter. Sim. Se eu olhar aqui para o lado agora, já tem uma necessidade, gritando ali. Então, as necessidades, elas gritam ao nosso redor o tempo todo. Você tem que classificar agora, o que é prioridade. Se nós não tivermos o que é prioridade para nós, as necessidades, elas vão nos engolir. Uau. As necessidades, elas vão roubar de nós. A nossa saúde mental, a nossa saúde emocional e a nossa saúde espiritual também. Sim. Porque muitas vezes a gente não está tendo nem tempo de ter uma vida espiritual saudável. Deus, né? A gente não tem o nosso tempo de devocional, a gente não tem o nosso tempo de leitura bíblica, a gente não tem um tempo de oração, a gente não tem o nosso tempo de oração em família, entende? Então, assim, aquilo que são as pedrinhas ali, né? Para que a nossa estrutura continue forte, seja forte, está totalmente fora do lugar e nós queremos que tenha um bom resultado. Isso não vai acontecer. Sim. Isso não vai acontecer. Então, o meu conselho para você, assim, é que você pare, respire. Pega um papel, coloca no papel, isso. Sabe? Planejamento é tudo. Planeja. O que precisa mudar? Quais são as minhas prioridades? O que eu preciso mudar dentro da minha casa? Porque a nossa saúde familiar, ela vai, sim, respingar em todas as áreas da nossa vida. Sim, eu creio. Se eu não tenho saúde familiar, se eu não tenho saúde ali dentro da minha casa, no meu casamento, no meu relacionamento com os meus filhos, o que adianta ganhar o mundo e perder aquilo que Deus confiou nas minhas mãos? Sim. Então, assim, volta para aqui, ó, para dentro. Sim. Nós temos, muitas vezes, dificuldades na autoanálise. Nós temos, muitas vezes, dificuldade em falar a verdade para nós mesmos. Sim. Mas a palavra fala que é a verdade que liberta. Verdade. É olharmos para a nossa realidade e encararmos as nossas verdades nos olhos. É isso que transforma. Sim. Muitas vezes nós queremos chorar pelos nossos problemas, mas nós negamos esse lugar de olhar nos olhos das nossas dificuldades. Sim. Olhar nos olhos daquilo que nós precisamos mudar na nossa vida. Então, começa a colocar a sua casa em ordem. A primeira casa que nós vamos colocar em ordem é a nossa casa interna. É aqui dentro. O que eu preciso? O que eu preciso mudar na minha vida?
A segunda casa que nós vamos colocar em ordem é a nossa casa no ambiente familiar. Sim. O que precisa ser mudado dentro da minha casa? Eu preciso colocar limite nos meus filhos em relação à tela? Eu preciso me doar mais nessa questão ali de ter um tempo de qualidade em família? Como que está meu casamento? Isso. Como que está a relação com meu marido? Sim. Gente, isso vai influenciar todas as áreas da minha vida. Quer a área ministerial, quer a igreja que eu lidero, quer as pessoas que eu lidero, porque tudo que eu passo passa por mim. Sim. Entende? Passa por mim. Agora, eu não posso deixar isso direcionar. Sim, e aprender a dizer não, né? Exatamente. Então, assim, o meu conselho para você é que a primeira coisa que nós precisamos deixar em ordem é, primeiro, a nossa casa aqui, a nossa casa pessoal, tá? Porque eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Sim. Jesus falou, né? Ame ao teu próximo como a ti mesmo. Como a ti mesmo. Então, começa aqui, sim, tá? E depois analisar como que está a minha casa, como que está a minha família, como que estão os meus filhos, como que está o meu casamento, né? E a partir desse lugar é que eu vou florescer fora. Sim. É que eu vou florescer em todas as outras áreas da minha vida. E se você não estiver conseguindo, eu não consigo. Eu cheguei num ponto da minha vida que eu não consigo sozinha, eu não consigo sair desse lugar sozinha, busque ajuda. Sim. Eu sempre falo isso. E aí é onde muitos líderes e pastores erram. Por quê? Encaminhar pessoas. Não, eu não consigo essa demanda, então eu vou encaminhar essa pessoa. Eu vou encaminhar Sim. essa demanda para um profissional dentro da própria igreja, que Sim. as nossas igrejas estão cheias de psicólogos. Sim. Entende? Então, vamos encaminhar, vamos ter uma equipe multidisciplinar dentro das nossas comunidades cristãs. Vamos valorizar essas pessoas que têm esse conhecimento, que pode ser ali um braço direito no aconselhamento dentro das nossas comunidades. Sim. E sendo canais de Deus para gerar essa saúde mental dentro da igreja. Sim. Só que entende? Uma coisa que também eu tava até hoje de manhã conversando com meu esposo, aquilo que te levou 10 anos para gerar toda aquela bagunça, não vai te tomar 10 dias para você colocar em ordem. Existe um tempo. Exatamente. Imagine como a sua casa... Não é em um final de semana que você vai resolver a bagunça. Então, assim, se você levou 10 anos, você negligenciou a sua identidade, o seu propósito, o seu chamado, o seu lar, o seu casamento, os seus filhos. Não é em 10 dias que você vai colocar tudo em ordem. Sim, o mesmo processo e o mesmo tempo que você levou, pode ser que não vai durar os 10 anos. Pode ser que seja menos, mas né? Pode ser que seja menos, mas não em 10 dias. Então, a gente precisa ser muito intencional e entender Sim. que um dia de cada vez. Comece pelos lugares mais necessitados. E mais né? fáceis de lidar, E mais fáceis né? de lidar. Às vezes, as pessoas, elas... gastam 10 anos ali para poder identificar o problema na vida delas. E muitas vezes elas acham que em 10 dias, fazendo uma mentoria, que não é ruim, você tem que buscar conhecimento, instrução, sabedoria, mas elas acham que em 10 dias elas vão conseguir colocar a casa em ordem. Às vezes o processo que você levou para poder acumular ali sentimentos, emoções, talvez não vai ser o mesmo processo para você colocar a sua casa em ordem, né, pastora? Então, assim, a gente precisa ter esse entendimento que é um dia de cada vez. E Exatamente. É permanecendo, não procrastinando. Então, assim como a pastora, doutora Gisele, deu vários insights para nós. Tem uma vida planejada, coloca as suas emoções em ordem, coloca quais são os pontos negativos que você precisa melhorar. Adere, tenta colocar ali prioridade na sua vida, o tempo de qualidade. Sim. Sabe, eu acredito que a gente viver mais tempo offline e viver mais online com Deus e com a nossa família, isso vai gerar saúde emocional para nós. Sim. E também para vocês, mulheres que estão nos assistindo, e também os homens. Eu acredito que os homens precisam, o pastor Robson está aqui, depois a gente vai gravar um podcast com ele. Os homens precisam se posicionar como líderes da sua casa, não atribuindo só para a mulher, porque a mulher, às vezes, ela traz esse cuidado, essa criatividade, esse lugar de mesa, mas os homens precisam ter esse lugar de posicionamento, cuidando da esposa, zelando da esposa, tendo esse tempo de qualidade com os filhos. Às vezes o homem fica lá sentado, assiste um jogo de futebol 2 horas e não tem coragem de brincar 2 horas com o seu filho de futebol.
né? Eu acredito que o mesmo tempo que você tá sentado assistindo o jogo do Flamengo, do Corinthians, você pode gastar essa energia com o seu filho. E ali você tá gerando uma conexão com aquelas crianças. Então, homens que vocês estão assistindo esse podcast, se posiciona também. Tira um pouquinho do seu tempo. Exatamente. Né? E agregue valor na vida dos seus filhos. O filho não é só da mulher. Filha do homem também. Isso mesmo, pastora. A gente já tá chegando ao fim no nosso Dreamcast, que, gente, passou muito rápido. Eu não vi as horas passar. Eu também não. Eu não vi a hora passar e, assim, foi muito gostoso. Um tempo muito precioso. Muito obrigada. Eu agradeço a Deus pela sua vida, pela sua família, pelo seu posicionamento. Eu creio que esse projeto que Deus colocou no teu coração, ele irá fluir, não somente para o Brasil, mas para as nações. E eu creio que esse é o teu chamado que Deus colocou na tua vida. Eu fico muito feliz de ter uma amiga que é psicóloga. Ela, infelizmente, ela não pode me tratar, né? Porque quando tem essa conexão... Mas podemos tomar um cafezinho, né? Um cafezinho com dicas e tal. Gente, com certeza. Futuramente, eu preciso procurar uma psicóloga. Até então, meu psicólogo tem sido Jesus e a palavra do Senhor Jesus. Mas pra gente finalizar, pastora, termina aí, né, com alguma coisa que o Senhor colocou no teu coração para essas pessoas que estão nos assistindo. Olha, eu quero convidar mais uma vez vocês a estarem ali conhecendo esse projeto Global Christian Counselor. E se você está ouvindo esse podcast e pensou em alguém e lembrou de algum conselheiro, de algum pastor ali na sua comunidade local, que você entendeu assim, como seria bom se essa pessoa estivesse dentro desse projeto, se essa pessoa estivesse ouvindo aquilo que eu estou ouvindo, envia para ele esse podcast, envia para ele as nossas redes sociais, para que ele possa ter a oportunidade de fazer parte desse projeto. Esse projeto, eu quero abranger a maior quantidade de pessoas, de líderes, de conselheiros possível. Por quê? Porque o nosso coração é exatamente entregar essas ferramentas para que o maior número de líderes dentro das igrejas locais consigam, assim, expandir o seu olhar e atender e acolher ali com maior eficiência, né? Até na palavra mesmo, porque Deus entregou, né? Deus confiou isso nas nossas mãos e nós não podemos ser negligentes naquilo que o Senhor confiou nas nossas mãos. E para encerrar aqui a minha fala, busque ajuda. Se em tudo isso aqui que foi falado, né, Larissa? Essas questões aí de você ter uma vida organizada, de você, em primeiro lugar, de você fazer essa autoanálise de como está a minha vida, como está a minha saúde mental, como está a minha saúde emocional. Se você não estiver conseguindo sair desse lugar, procure ajuda, busque ajuda. Nós estamos aqui para ser bênçãos uns na vida dos outros. Amém. Deus não nos fez para caminharmos sozinhos. Sim. A nossa jornada aí, né, como o próprio Jesus disse, no mundo nós teremos aflições, mas tem de bom ânimo, né? Nós podemos, e nós podemos uns com os outros. Sim. Nós podemos uns ajudando os outros. Sim. E nós estamos aqui para isso, para servir. Que bênção, é um prazer. O nosso Dreamcast está chegando ao fim. Eu sou a Larissa Bezerra e, gente, espere ansiosamente por esse episódio. Esse episódio vai agregar valor na sua vida. Compartilhe com as pessoas. Se você compartilhando com o máximo de pessoas, o YouTube ele vai ter entendimento que esse canal é relevante. Então, quero deixar aqui meus agradecimentos pela família do Dreamcast e estejam orando por nós e nós sempre estaremos orando por você. E um beijo e até mais!